Bom dia, bom dia, bom dia, meus caros telespectadores, assinantes do canal. Muito obrigado pela presença de vocês. Mais um dia aqui sobre a proteção de Deus. Mais um dia engordando 1 quilo nesse isolamento social. Mas assim a gente vai levando. Estamos hoje aqui com o nosso grande amigo auditor fiscal do trabalho, Jefferson Marinho, que vai nos presentear com essa live falando sobre a SST, Segurança e Saúde no Trabalho, como direito fundamental. Essa live ela foi montada com inspiração em artigos acadêmicos, inclusive o primeiro artigo acadêmico que inaugura esse nosso quadro do canal, que é chamado Plantão Acadêmico, é de autoria do nosso colega, e tem como título Segurança e Saúde no Trabalho como Direito Fundamental, Sua Eficácia Diagonal e a Inspeção do Trabalho. Eu confesso que eu me sinto até um pouco burro quando eu leio esse título aqui, né? Tamanha a perspicácia aqui do nosso autor. Bom dia, meu amigo. Como é que você está aí? Bom dia, meu amigo. Tranquilo, né? Mais um dia de quarentena, acabando o estoque de brincadeira com os meninos. Continuando trabalhando, mas com muita vontade de passar logo isso e voltar para a rua, né? Voltar aos trabalhos. Mas enquanto isso, a gente vai fazendo o que é possível, né? Tá, ok. Amém. Vamos esperar que esse período difícil aí possa passar o mais breve possível. Vou pedir para todo mundo, quem não tiver inscrito no canal ainda, dá uma apertada no botão acima, inscrever-se, certo? Dá o like no vídeo, divulguem para mais pessoas. Todo mundo, todo trabalhador moderno tem interesse em saber como anda o seu ambiente de trabalho, certo? Os aspectos de segurança e saúde no trabalho relacionados a ele. Então, vamos divulgar essa live para o máximo de pessoas que for possível. Podem espalhar em WhatsApp, Instagram, fiquem à vontade, tá ok? Dá um joinha também e ativa a notificação, que é o sininho abaixo do vídeo, tá ok? Nele você vai ter as notificações em tempo real, assim que o vídeo começar a rodar, a live ao vivo, e você não vai perder nenhum vídeo do canal, tá ok? Logo abaixo também, na descrição do vídeo, posteriormente à nossa live, vai ser inserido o link para download do artigo, certo? E do material de apoio dessa live. No mais, eu dou um bom dia a todos novamente, agradeço a presença, a todos os profissionais de saúde, servidores públicos, profissionais de RH, certo? Médicos do trabalho, engenheiros do trabalho, técnicos de segurança do trabalho, todos aqueles que nos acompanham, o apoio de todos, sem exceção, é fundamental. Eu queria agora dar a palavra ao nosso colega, que vai desenvolver nosso tema. E até logo mais. Um abraço. Tchau, tchau. E, Matheus, obrigado. Pessoal, mais uma vez, bom dia, né? Sejam bem-vindos novamente. Antes de mais nada, obrigado por estarem presentes ao vivo agora ou assistir depois. Parece ser um tema meio simples, meio tranquilo, meio assim, vazio demais, mas vocês vão ver que é bastante interessante, né? Quando a gente for explicar qual era a ideia do artigo e qual é a ideia da live, deixa eu logo compartilhar aqui com vocês a tela, que fica mais fácil da gente já ir conversando, né? Como o Matheus falou, né, o título dessa nossa live vai ser Saúde e Segurança no Trabalho como Direito Fundamental. Né? Na realidade, o título do artigo, que foi para o concurso do ENAFIT no ano passado, foi premiado em primeiro lugar no concurso do ENAFIT no ano passado, foi justamente esse de baixo, né? O efeito diagonal do direito fundamental à redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio das normas de saúde, higiene e segurança, como justificante ontológica da inspeção do trabalho. É grande, realmente insosso, né? Não digo insosso, não, é ruim mesmo, é amargo, é grandão, e o pessoal já torna isso mais palatável, né? mais agradável de se ver, para chamar mais atenção. Então, das várias sugestões, a gente conseguiu chegar nesse, saúde e segurança no trabalho como direito fundamental.
Mas o objetivo do artigo e o objetivo dessa live, desse vídeo, é muito mais do que demonstrar que a saúde e segurança no trabalho é um direito fundamental, mas é demonstrar que, por ser um direito fundamental e por ser um direito fundamental com características próprias, ela exige, ela fundamenta ontologicamente, ou seja, ela é a razão de existir e, por isso, o fundamento último da inspeção do trabalho. Né? E, por fim, mais um argumento, mais uma barreira ao poder do Estado que diz respeito ao disciplinamento da inspeção do trabalho. Porque a inspeção do trabalho, como a gente vai ver, se tudo der certo no final dessa live, é indispensável por conta de que sua ausência levaria, por exemplo, ao esvaziamento desse direito fundamental. Tá? Então, essa é a ideia maior. A ideia não é só falar que a segurança da saúde do trabalho é direito fundamental. A ideia é ir além. A ideia é trabalhar essa ideia de direito fundamental e, em seguida, definir o papel da inspeção do trabalho nesse cenário. Tá? Então, vamos lá. Só recapitulando agora para ficar, a ideia do artigo, a ideia da live é justamente essa. Né? A linha de raciocínio que foi seguida no artigo e será seguida aqui, parte desses 3 passos de argumentação. Primeiro, a gente tem que definir claramente se o direito à segurança e saúde no trabalho, que eu vou chamar de direito à SST agora, tá bom? Para ficar mais tranquilo, não ficar repetindo toda hora. O direito à saúde e à segurança no trabalho, não é do, porque não estou me referindo às regras, estou me referindo ao direito em si, né? É direito fundamental, é o primeiro passo que a gente vai investigar. Se a gente conseguir ultrapassar esse passo, a gente passa para o segundo passo. No segundo passo, a gente vai trabalhar as características desse direito fundamental. Né? A gente vai identificar a qual dimensão esse direito fundamental pertence. Né? Será que minha tela está sendo compartilhada? Agora alguém se dá a ideia é que ela estivesse sendo compartilhada. Deixa eu ver se eu consegui compartilhar corretamente. Não, né? Aqui, agora vai. Desculpa isso. Agora foi, Jefferson. Agora foi, né? Tá. Então, eu vou voltar aqui, né? Eu falava Pronto, valeu. Isso, Matheus. Obrigado. Eu estava falando aqui, agora que eu percebi que eu não tinha compartilhado, né? Aqui em cima é o título da live. Embaixo está o título do artigo, tá? Como eu vim explicando para vocês, para ficar mais claro aí. Enfim, então vou voltar aos passos e a linha de raciocínio, a linha de argumento que a gente vai seguir a partir de agora, tá? A linha, como eu falava, o primeiro passo é a gente definir se, de fato, a segurança e a saúde do trabalho, o direito à segurança e à saúde no trabalho é, sim, um direito fundamental. Né? Conseguindo comprovar isso, se a gente chegar a uma linha de argumentação que nos permita comprovar que o direito ao SST é um direito fundamental, a gente vai tentar, no segundo passo, identificar as características dele. Identificar a qual dimensão a SST, o direito à segurança e saúde no trabalho, se enquadra na teoria geral dos direitos fundamentais e trabalhar um pouco a ideia de eficácia diagonal dos direitos fundamentais. Tá bom? Por fim, conseguindo também, tendo sucesso nos argumentos desse segundo passo, a gente vai passar para um terceiro passo, que vai trabalhar, para mim, a meninas dos olhos do artigo, que foi a parte que eu mais gostei, a parte que eu mais pensava em escrever, não tinha tido oportunidade ainda, sobre a questão da vulnerabilidade do trabalhador na relação do SST, né, como decorrência direta da eficácia diagonal dos direitos fundamentais. A gente vai trabalhar isso, né? Nem vou dar logo um spoiler, né? Nem se preocupa, porque a vulnerabilidade é bem mais ampla do que a subordinação jurídica que a gente utiliza para a caracterização dos contratos de trabalho, né? Dos contratos de emprego, desculpa, né? Contratos seletistas de emprego. Então, assim, é uma questão bem mais ampla, é uma questão bem mais macro do que somente a questão da subordinação. Mas a gente vai ver isso com calma. Por fim, se a gente conseguir superar todos esses passos, a gente chega na conclusão para verificar qual é o papel, primeiro, qual é a natureza ontológica, qual é a razão de ser da inspeção do trabalho, qual é a sua natureza, o que ela é e qual é o seu papel na sociedade a partir dessas conclusões anteriores. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá para o primeiro passo. Então, se a gente for estudar direitos fundamentais, se a gente pegar 50 autores, a gente vai ter 50 conceitos diferentes. Né? Então, se você for ler, vai ser um mundo de conceitos. Embora todos bem parecidos, né? Todos conservem os mesmos núcleos, são diferentes. Então, assim, para evitar, eu não vou trazer 50, 10, 15 definições de direitos fundamentais de acordo com a doutrina. Tá? Eu trouxe só um que eu gosto bastante, que eu uso bastante, que eu utilizei no artigo,
que é o do professor Jorge Mamelstein, né? Ele traz uma definição muito boa, ele destaca, é bem simples, ele destaca claramente quais são os principais núcleos de um conceito do que é um direito fundamental. Tá? Eu vou ler aqui para ficar mais tranquilo e a gente vai debater. Direito fundamental, direitos fundamentais são normas jurídicas intimamente ligadas à ideia da dignidade da pessoa humana e da limitação do poder, positivadas no plano constitucional de determinado Estado democrático de direito, que possuem importância axiológica, fundamentam e legitimam todo o ordenamento jurídico. Esse conceito é excelente. Ele traz a ideia de norma jurídica, traz a ideia de dignidade da pessoa humana, de limitação de poder, de previsão constitucional dos direitos fundamentais e a sua importância valorativa, ou seja, guiar a produção das outras normas. Tá? Então, Jefferson, como é que a gente vai fazer agora? Beleza, tem esse conceito? Deu para entender? Deu. Agora a gente vai comparar o estado da arte, como se manifesta as normas de direito de segurança e saúde do trabalho no nosso ordenamento e vamos comparar. Né? Para facilitar, para ficar mais claro, eu trabalhei esse quadrinho com cada uma das categorias do conceito do professor Mamelstein, com demonstração do que a gente tem no estado da arte sobre as normas de saúde e higiene e segurança no trabalho. Tá bom? O primeiro ponto principal é dizer que direitos fundamentais são normas jurídicas. Mais uma vez, não cabe aqui discutir o conceito do que seria norma jurídica, quais são as categorias, se são regras, são princípios, não basta. Não é necessário. Basta aqui, para a gente entender, para a gente conseguir seguir a linha de raciocínio, que a norma jurídica é a emanação do direito a partir, no nosso caso, de uma determinação estatal. É como o direito se exterioriza, no caso específico, a partir das fontes legais oficiais. Então, é saber, normas de saúde, higiene e segurança no trabalho são normas jurídicas? Obviamente que são, porque são emanações, o que a gente tem de legislação nessa área são legislações, são produções oficiais de órgãos competentes, constitucionalmente competentes, entendeu? E como é que... É só a gente parar um pouquinho para pensar o que é que a gente tem de saúde e segurança no trabalho hoje, tá? Se a gente abrir na Constituição, que é a primeira manifestação, e a gente for lá no artigo 7º, no inciso 22, a gente vai ver que é a direito dos trabalhadores a redução dos riscos inerentes ao trabalho. Né? É dever do Estado buscar condições que reduzam os riscos que possam pôr em risco a saúde, a higiene e a segurança no trabalho. Ou seja, é um direito de fundamento constitucional. O artigo 7º, inciso 22 da Constituição Federal, é uma norma jurídica? Sim, é uma norma jurídica de índole constitucional. Tá? É uma norma jurídica de índole constitucional. Mas não está só na Constituição as normas de saúde e segurança no trabalho. Na realidade, nem estão diretamente na Constituição. Como a gente vai ver já, esse princípio, esse direito incerto no artigo 7º, inciso 22, na realidade, é como se fosse um grande princípio. É uma norma jurídica principiológica, tá? Porque quem vai determinar, quem vai aproximar isso da realidade, até porque nem ia caber na Constituição, né? De normas de segurança e saúde do trabalho. Quem vai determinar isso é o legislador infraconstitucional. Então, sim, há a norma jurídica de SST na CLT e há normas jurídicas infralegais, que são as grandes... que é o que a gente trabalha, a Casa Especial do Trabalho, trabalha mais no dia a dia, que são as normas regulamentadoras. Isso aqui, todo esse arcabouço, é só para concluir uma coisa simples que eu acho que está na cara. Né? A norma de segurança e higiene, norma de saúde, higiene, norma de SST, para ficar toda repetindo, está engolindo palavra. Norma de SST, em suma, são normas jurídicas. Mata o primeiro passo do conceito do professor Mamelstein. Se relacionam, então, com a dignidade da pessoa humana, outro conceito extremamente complexo de se definir. Todo mundo sabe que é a dignidade da pessoa humana. Todo mundo sabe. Mas se você for pegar, chegar numa prova, chegar em algum lugar, o cara pedir conceito de dignidade da pessoa humana, é bem complexo de fazer isso. Né? Porque tem um aspecto psicológico, tem um aspecto moral, tem um aspecto espiritual e tem um aspecto material. Mas em todos eles, o que a gente tem, a dignidade da pessoa humana está relacionada com o mínimo para que o ser humano se desenvolva em cada uma dessas áreas. Né? Se desenvolva o mínimo de condições materiais para que ele consiga levar uma vida digna, né? Uma vida justa, o mínimo de condições psicológicas que o mantenham são, entende? Então,
se a gente perceber, as normas de segurança e saúde do trabalho, de fato, nada mais são do que normas que se relacionam com a dignidade da pessoa humana no trabalho, porque elas procuram conferir o mínimo de dignidade necessária, seja material, seja psicológica, seja social, para que o trabalhador desempenhe a sua função. Entendeu? Por exemplo, é inconcebível pensar que o trabalhador vai sair de casa de manhã para ganhar o pão, para trazer o leite, e que ele pode morrer, ou que ele é submetido a condições não dignas, né? Então, das normas de segurança e saúde, que se extrai esse conceito de dignidade da pessoa humana. A norma, quando exige, por exemplo, que ao trabalhador só seja fornecida água potável, né? Copos individuais, copos individuais e copos descartáveis, né? Que permite o trabalhador se recusar a subir na estrutura, no andame, por exemplo, que não atenda todos os riscos de segurança, né? Que tenha o risco de morrer. A norma que disciplina o fornecimento de equipamento de proteção individual em situações perigosas, né? Em situações de risco de adoecimento. Entende? As normas de segurança e higiene do trabalho estão, em essência, ligadas à dignidade da pessoa humana no ambiente de trabalho. Tranquilo? Beleza. Então, a gente parte para o outro ponto do conceito do profissional bem-estar, que fala de limitação de poder. Perceba que o conceito de limitação do poder, a gente pensa logo em limitação do poder do Estado. Mas veja que o conceito do profissional bem-estar não fala em limitação do poder do Estado, ele só fala em limitação do poder. Porque a eficácia dos direitos fundamentais ela é maior do que só... Ela se estende além da relação Estado-particular. Né? Ela se estende, ela também existe na relação particular, como a gente vai ver a seguir. Então, assim, vamos por partes, vamos para não confundir, vamos por partes. As normas de segurança e saúde do trabalho, as normas de SST, representam uma limitação do poder do Estado? Óbvio. Leia o artigo 7º, inciso 22 da Constituição. Ele diz que é dever do Estado, porque é direito dos trabalhadores, reduzir os riscos inerentes à saúde e segurança, os riscos inerentes aos postos de trabalho. Reduzir os riscos inerentes aos postos de trabalho. Ora, o que seria essa determinação, a não ser uma limitação ao poder do Estado de não legislar nesse sentido? O Estado não pode se manter inerte, não pode evitar legislar sobre esse assunto, porque há um comando constitucional que determina, que põe termos ao seu poder de não agir no que se refere à norma de SST. Então, é uma clara limitação estatal, é uma clara limitação ao poder estatal, ainda que seja uma limitação que exijam fazer. Tá? E os particulares? Tranquilo também de perceber que as normas de SST configuram a limitação do poder. A gente sabe que o empregador tem o direito, né, de gerenciar o seu negócio. Né? O risco do negócio é dele porque a gerência do negócio é dele. O empregador cabe organizar os fatores de produção na sua empresa, no seu canteiro. Entretanto, esse poder de gerência que o empregador tem é limitado pelas normas de SST. O empregador não pode, para tornar uma obra mais viável economicamente, para tornar uma empresa mais viável economicamente, mais econômica, desconsiderar normas de segurança e saúde do trabalho. Por quê? Essas normas, como direito fundamental, representam justamente essa limitação de poder. Beleza? Assim como não é só o empregador que estaria vinculado às normas de saúde e segurança do trabalho. Os outros particulares presentes no ambiente de trabalho também. É dever do empregado respeitar as normas de segurança e saúde do trabalho para garantir a saúde dele e a saúde dos colegas. Perfeito? Então, é essa a ideia de limitação de poder, que é da essência dos direitos fundamentais e que está, inclusive, presente nas normas de higiene e segurança. São essa ideia de limitação do poder estatal, que tem que legislar e tem que fazer cumprir essas normas de SST, e a ideia de limitação dos poderes particulares no agir, no desenvolver das suas atividades, tem que estar vinculados a essas normas de segurança e saúde. Perfeito? No próximo quadro, a gente tem mais alguns argumentos também que se referem à ideia de caracterização das normas de segurança e saúde do trabalhador como normas de direito fundamental. Tá? O primeiro ponto, um outro ponto que a gente poderia citar para seguir nesse raciocínio de que normas de segurança, normas de SST são normas de direito constitucional, é só a gente buscar a localização topológica no texto constitucional do mandamento de índole constitucional que determina a elaboração dessas normas. Onde é que estaria esse mandamento? Como eu já expliquei, estariam justamente inseridos no artigo 7º, inciso 22 da Constituição Federal. Acontece que parte da doutrina, né, estabelece que os direitos fundamentais do Brasil
não de uma maneira taxativa, mas de uma maneira exemplificativa, estão localizados numa espécie de catálogo constitucional dos direitos fundamentais. Qual seria esse catálogo? O catálogo disposto no artigo 5º e o catálogo disposto no artigo 7º. O artigo 5º tratando dos direitos individuais e o artigo 7º tratando dos direitos sociais. Esses dois juntos formariam um catálogo de direitos fundamentais. Observação. Essa localização topológica, até por expressa disposição da Constituição, no parágrafo 1º do artigo 5º, ela diz que são direitos meramente exemplificativos. Ou seja, a Constituição tem esse catálogo, mas não significa que todos os direitos fundamentais estariam reunidos naquele catálogo. Por sorte, o direito à redução aos riscos inerentes ao trabalho está lá. Então, de cara, não precisa nem a gente desenvolver outro raciocínio para saber que, de fato, seria, sim, um direito fundamental. Tá? Mas o que eu estou querendo deixar claro é que lá é um rol meramente exemplificativo. Existem direitos fundamentais fora do texto, fora do artigo 5º, fora do artigo 7º e outros pontos da Constituição. Existem direitos fundamentais, inclusive, fora da Constituição. Tá bom? Que é, no caso do Tratado de Direitos Humanos, que segue aquele guia de incorporação do Brasil. Beleza? Outro ponto do conceito do professor Bernstein, deixa eu só voltar aqui para o slide para a gente ficar claro, né? Destacar novamente, que é exatamente quando ele fala que tem que estar positivado a Constituição, a gente já falou, que por sua importância axiológica fundamenta e legitima o ordenamento jurídico. O que é a importância axiológica? Significa dizer que a regra de direito fundamental fundamenta, compartilha ou fornece validade para as normas legais e infralegais. E é exatamente isso que o artigo 7º, inciso 22, fala, que é dever do Estado legislar em seguida, após a Constituição, para que se reduza os riscos inerentes ao trabalho. Perceba, mais uma vez, repetindo, que não tem na Constituição regras específicas, nem tem como caber regras específicas de segurança e saúde. Tem um comando, uma norma principiológica, tem um princípio fundante que espraia seus valores, né? Que espraia esse valor de necessidade de redução dos riscos do trabalho, por todo o ordenamento jurídico. Entendeu? Então, sim, o artigo 7º, inciso 22, esse princípio tem um valor fundante, tem um valor axiológico. Seria dele, por exemplo, que a CLT retira o seu fundamento de validade no aspecto que determina regras de segurança e saúde do trabalho. Entende? Então, seria dele também, por exemplo, que, enfim, que as MRs, com base nas determinações da CLT, da determinação de regulamentação da CLT, buscam o seu fim último de redução de riscos inerentes ao trabalho, senão na própria Constituição. Tá bom? Esse último ponto, ideia de limitação do poder do Estado, a gente já falou dos outros particulares, né? Então, não tenho sombra de dúvidas, né? Não tenho nenhum problema em dizer claramente, em concluir o primeiro passo, em dizer que normas de SST, normas de direito, não as normas específicas, tá? Mas o comando normativo que determina a redução de riscos inerentes ao trabalho, é sim um direito fundamental do trabalhador. Entende? É sim um direito fundamental do trabalhador, sem sombra de dúvida. Bom? Feitas tais considerações e chegando a tal conclusão, a gente passa para o segundo passo. Né? No segundo passo, que também é de veras importante para o entendimento do raciocínio final do artigo desse vídeo, a gente vai trabalhar um pouco sobre a classificação dos direitos fundamentais. Já que a gente já sabe que as normas de SST, eu deveria deixar bem claro, né? O direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho, o direito à segurança, o direito à segurança e saúde do trabalho, vou chamar agora, só reforçando, vou chamar direitos à norma de SST, que é o direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho. A gente vai já conseguir identificar que, de fato, sim, é um direito fundamental. Agora, a gente precisa localizar topicamente ele de acordo com essa classificação que a doutrina faz, tá bom? Que é a classificação dos direitos fundamentais em dimensões, tá bom? Vamos lá. Boa parte dos autores nacionais e internacionais dividem os direitos fundamentais em três dimensões. Na realidade, tem autores que já falam em até quinta dimensões. Os direitos fundamentais seriam de quarta e quinta dimensão. Em termos, só serve para a gente a diferença entre a primeira e a segunda dimensão. Eu coloquei a terceira dimensão, mas por amor ao debate mesmo, para a gente também não passar batido. Quarta e quinta eu vou me abster de falar, porque não há um consenso do que seria direitos de quarta e quinta. Para alguns autores, os direitos de quarta seriam de quinta seriam de quarta, então não tem um consenso ainda, como há nas três primeiras, tá bom? Então, só reformulando, a ideia do artigo, a ideia da live, só precisaria falar dos direitos de primeira e de segunda. O de terceira vai ser só um bônus, tá? Então, vamos lá.
O constitucionalismo moderno, né, a ideia de limitação do poder do Estado, surge principalmente durante a Revolução Francesa e a Revolução Americana. Né? O que acontecia naquela época? Havia uma classe, a classe burguesa, né, como a gente vê nos livros de história, a classe burguesa, a classe produtiva, né, os trabalhadores, os donos de empresa, os profissionais liberais, que estavam começando a prosperar tanto nos Estados europeus e nos Estados Unidos. Estavam prosperando economicamente, mas não tinha direito político. Né? Por quê? Porque tanto a França, como a França e os Estados Unidos, né, os Estados Unidos colonial, por exemplo, tanto a França como os Estados Unidos estavam abraçados demais. A França por uma monarquia absolutista extremamente forte, extremamente presente em todos os aspectos da vida, e os Estados Unidos preso, por exemplo, pelas determinações da coroa inglesa. Aí foi que eles perceberam, né? Essas revoluções foram baseadas inicialmente com direitos relacionados à liberdade. Né? Então, os direitos fundamentais, na origem do constitucionalismo moderno, surgem com a ideia de liberdade, porque essas classes dominantes, ao se desvencilhar da monarquia francesa e da coroa inglesa, no caso da França e dos Estados Unidos, queriam liberdade, né? Queriam ter seu direito, por exemplo, à propriedade respeitado, seu direito de locomoção respeitado, seu direito de consciência religiosa, consciência política respeitado. Queriam ter o seu direito à vida, ou seja, não ser morto, é o direito à vida no seu aspecto formal, queriam que o seu direito à vida no seu aspecto formal fosse respeitado em qualquer caso, né? Em qualquer caso, porque de repente o cara deixava de pagar um imposto, deixava de pagar um tributo, ou falava alguma coisa, corria o risco de morrer pela mão do Estado, entendeu? Então, os direitos de primeira dimensão, nesse período, surgiram com a índole eminentemente liberal, né? Com base no liberalismo econômico. E esses direitos, todos que eu falei, se a gente imaginar, eles exigem apenas uma postura omissiva por parte do Estado. O Estado, para garantir a vida no seu aspecto formal, bastava não matar. O Estado, para garantir a propriedade no seu aspecto formal, bastava não intervir indevidamente na propriedade. Para garantir a locomoção, bastava não imprimir restrições ao direito de ir e vir. Né? A consciência religiosa, bastava não embaraçar o acesso aos cultos e a qualquer crença que as pessoas tivessem. Então, esses direitos de primeira dimensão estão relacionados com a ideia de liberdade e exigem, para sua efetivação, apenas uma conduta omissiva por parte do Estado. Tá? O que aconteceu? Com o passar dos anos, principalmente no início do século XX, percebeu-se que esses direitos de índole eminentemente econômica acabavam por gerar um grande abismo social, porque essa falta de atuação do Estado só acabava por aumentar um fosso existente entre as classes dominantes e as classes dominadas. Então, o que se começou a perceber? Que o Estado não deveria garantir apenas a liberdade dos seus, mas sim ideias de igualdade. Né? A ideia devia buscar a igualdade no seu sentido material. Foi a partir daí que surgiu a ideia de vida, não no seu aspecto formal, não somente no seu aspecto formal, não só no seu direito de ser mútuo, mas vida saudável, né? Vida feliz, a ideia de vida de felicidade, de vida saudável. Né? E, para isso, havia a necessidade de uma atuação positiva para o Estado. Os direitos de segunda dimensão, na sua exigência por igualdade, exigem uma postura comissiva, uma postura positiva por parte do Estado. Na realidade, acesso à saúde só vai existir se o Estado, de fato, construir hospital, elaborar um plano de saúde, contratar profissionais de saúde, ou seja, o Estado tem que agir efetivamente. Do mesmo jeito com a educação, né? A educação, em seu sentido mais básico, só funciona em um Estado se o Estado construir escola, se o Estado construir sistemas de ensino, se o Estado contratar profissionais. A previdência e a proteção social só existe no momento que o Estado cria um sistema de previdência e proteção, entende? E percebeu-se, com o avanço desses direitos, com o avanço da sociedade, que os direitos de liberdade eram insuficientes para garantir uma sociedade justa. E surgiram, então, os direitos de segunda dimensão, cujo seu traço distintivo é exatamente essa postura comissiva por parte do Estado. O Estado tem que fazer, tem que implementar, tem que bater, tem que ir lá, tem que garantir efetivamente aquele direito, entendeu? Essa é a diferença entre os dois e outro. Vendo essa diferença, a gente consegue perfeitamente perceber que os direitos de segunda dimensão estão relacionados o direito ao SST estão relacionados diretamente aos direitos de segunda dimensão. Ou seja, não basta o Estado legislar sobre segurança e saúde no trabalho. Atenção que esse ponto é importante no final. Ele tem que garantir que essas normas de segurança no trabalho sejam respeitadas. Porque, senão, é muito possivelmente que elas sejam engolidas por uma onda liberal. Né? É muito provavelmente que elas sejam engolidas por uma situação fática de superioridade de um dos polos da relação jurídica. Então, o Estado, além de criar as normas, tem que criar mecanismos para que essas normas
sejam efetivamente cumpridas. Tá bom? Esse é o primeiro ponto. Aí eu vou falar o direito de terceira dimensão, né? Ia passando, mas vou falar. Depois da Terceira Guerra Mundial, percebeu-se que haviam alguns tipos de direito que não se enquadravam nem na primeira nem na segunda dimensão, porque era uma espécie de direito de todos, né? Os direitos difusos e coletivos. Percebeu-se, por exemplo, principalmente após a Segunda Guerra, início da década de 60, 70, que todo mundo tinha direito ao meio ambiente equilibrado, mas não conseguia dizer qual era a minha parte, qual era a sua parte do meio ambiente equilibrado, entendeu? Então, eram direitos de titularidade difusa, de titularidades coletivas, eram direitos dos irmãos, né? Eram direitos baseados na fraternidade, tá bom? Não tem nenhum interesse prático no nosso artigo, nem nessa live, eu só estou falando para a gente ficar ligadinho aí, tá bom? Eu estou acompanhando aqui no coisa, beleza? Então, essa é a ideia, entendeu? Tem uma críticazinha que o pessoal faz, eu costumo, se você se interessou, de repente se interessou para o assunto, vai procurar um de direito constitucional, direito fundamental, direitos humanos, talvez você ache a nomenclatura primeira geração, segunda geração e terceira geração. Eu prefiro usar a dimensão, porque a idade de geração, ela pode passar uma impressão falsa de que, por exemplo, os direitos de terceira geração seriam superiores ao de segunda, e o de segunda superior ao da primeira, mas isso não existe, isso efetivamente não existe. Na realidade, eles se complementam, tá? Então, não há uma geração de direitos, mas sim uma dimensão de direitos que compõem um mesmo ordenamento. E eles se complementam. Os direitos de primeira dimensão são importantes no seu aspecto, né, de proteção das liberdades individuais. Os direitos de segunda dimensão são importantes no seu aspecto de proteção aos direitos sociais. Né? E o de terceira dimensão nos aspectos de direitos difusos e coletivos. Tá bom? Tranquilo? Recapitulando, primeiro passo, normas de SST são normas de índole, o direito a SST, o direito à segurança e à saúde no trabalho, falando normas, posso levar a ideia errada de que todas as normas, né, as normas infralegais seriam normas de cunho constitucional. Fundamental. Na realidade, é a norma que determina a edição dessas normas. Né? A norma relativa à diminuição dos riscos inerentes ao trabalho. Aquela incerta no artigo 7º, inciso 22, aquela que determina a redução dos riscos nos postos de trabalho, que é o direito fundamental. E é um direito fundamental de segunda dimensão. Tá bom? Tranquilo? Outro ponto importantíssimo, né? A gente já está quase se aproximando do final, não vou tomar muito tempo de vocês. Outro ponto importantíssimo para a gente entender o raciocínio final é a ideia de eficácia dos direitos fundamentais. Como é que essa eficácia, como é que os polos jurídicos que formam a relação baseada em direito fundamental, eu prometo que aqui vai ficar um pouco mais interessante, principalmente a gente vai falar de algo, tá? Então, só mais um curso aí que a gente vai conseguir chegar ao final. As normas de eficácia dos direitos fundamentais, elas estão relacionadas, elas buscam estabelecer como o direito fundamental irradia seus efeitos em relação jurídica a depender dos polos que ocupam essa relação jurídica. O primeiro ponto, quando a gente fala em direito fundamental, quando a gente pensa nessa ideia de direito, principalmente quando a gente pensa nessa ideia de direito de primeira dimensão, é a gente pensar que em um polo da relação jurídica, olha aqui para o quadrinho no canto superior direito, né? No polo da relação jurídica estariam na base o particular e do topo o Estado. E o direito fundamental irradiaria seus efeitos de forma vertical. Por que vertical? Porque o Estado estaria acima, em uma posição jurídica superior, devido aos efeitos, devido à posição jurídica que de fato ele ocupa, né? O Estado tem uma série de prerrogativas que é inerente à posição, uma série de prerrogativas de direito público que é inerente ao regime de interesse coletivo que ele ocupa. O Estado está, sim, em uma posição superior nas relações que ele estabelece com os particulares, porque o Estado representa, em última análise, o interesse de todos. O interesse de todos está acima, teoricamente, dos interesses particulares. Entretanto, deve-se respeitar os interesses mínimos dos particulares, entendeu? Então, o direito fundamental, nesse caso, que o Estado está numa ponta e o particular está em outra, nesse caso, a irradiação de efeitos se dá de uma forma vertical, beleza? Entende, né? Nesse sentido. Entretanto, uma das principais características dos direitos fundamentais é que eles são universais. Eles não se limitam às relações entre Estado e particular.
Isso quer dizer, basicamente, que eles tutelam também a relação entre particular e particular. Então, há direitos fundamentais, inclusive nas relações travadas entre particulares. Então, o direito fundamental não é simplesmente um comando do Estado, um comando dirigido ao Estado para respeitar uma garantia do cidadão não, da pessoa. Tá? Lembra lá do primeiro slide, quando a gente falou em limitação do poder dos particulares. O direito fundamental também funciona como uma limitação de um poder privado em relação a um dever privado. Beleza? Jefferson, um exemplo que está muito comum, a gente pode dar, por exemplo, a jurisprudência dos tribunais, no STJ, a gente vê, por exemplo, você está lá no seu condomínio, dá uma festa lá, tal, aí no outro dia chega uma notificação do condomínio te multando, te entregando, ó, você fez uma baguncinha ontem aí e tal, tá aqui uma multa com 10 vezes o valor do condomínio, você tem que pagar. Aí essa questão chegou nos tribunais superiores. Os tribunais, ei, peraí, não é assim. A gente tem que lembrar que existe um direito fundamental, que eu não falei aqui, porque também não é o caso, mas estou dando exemplo agora, existe um direito fundamental chamado devido processo legal. Em si, afirma que ninguém pode ser alijado de algum dos seus bens sem um devido processo, sem um devido procedimento, né? E como corolário desse devido processo legal, tem ampla defesa. Então, antes do condomínio aplicar a multa, ele tem que abrir um procedimento, ele tem que dar o direito do condômino, por exemplo, do condômino se manifestar, entende? Então, essas multas arbitrárias aplicadas de um lado sem ouvir o outro, nessa relação específica condômino e condomínio, elas são inconstitucionais por poder respeitar um direito fundamental devido processo legal, entendeu? Então, nesse caso, perceba que tanto condômino como condomínio estão na mesma linha. Então, o direito fundamental devido processo legal, ele se orienta nesse sentido horizontal, perfeito? Horizontal, isso. Tá bom? Outro exemplo é o hospital-paciente, né? A gente costuma muito ver na televisão, vem Petral, habeas corpus, contrato do delegado, contrato do juiz, né? Então, a gente costuma ver, por exemplo, o habeas corpus como proteção do direito de ir e vir, na maioria esmagadora das vezes, ele é impetrado em relação a um ato estatal, tá? Então, na maioria das vezes, o direito de locomoção, o direito de ir e vir se manifesta com eficácia vertical. Mas há casos, por exemplo, na doutrina, que ele se manifestou de forma horizontal. São casos, por exemplo, de que o paciente é mantido contra a vontade dele em uma clínica de reabilitação, por exemplo. O paciente quer sair, a clínica não deixa. Ele e o outro consegue impetrar habeas corpus, né? Perceba que, no caso desse habeas corpus, para garantir o direito fundamental de ir e vir, irradia-se o efeito, a proteção do direito fundamental se irradia de forma horizontal, porque a gente tem do lado o paciente e do outro hospital. Beleza? Tranquilo? Agora a gente chega na parte mais interessante. Há ainda um outro tipo, uma outra forma que a eficácia dos direitos fundamentais se manifesta, também entre particulares. Mas o que é que se percebe? Se percebe que, em grandes casos, há um patente desnível entre os particulares que estão travando aquela relação jurídica baseada no direito fundamental. Como assim, Jefferson? São particulares e têm dois níveis? Sim, são particulares e estão desnivelados. Isso por uma situação fática, uma situação econômica, uma situação jurídica, depende. Imagina, por exemplo, que você vai entrar, você está aqui de quarentena, tal, seu salário caiu na sua conta, tal, o benefício assistencial caiu lá, e o banco simplesmente permitiu que esse dinheiro fosse roubado. Né? Saiu, sumiu, o dinheiro sumiu. Você não sacou, não sabe, sumiu. Né? Ninguém sabe como. Você vai passar uma dificuldade danada, principalmente se você de quarentena, vai ter que se expor e tal. Aí, no final, o dinheiro volta, mas você vai entrar com ação por indenização por dano moral contra o banco. Beleza? Perceba, meu amigo, que na hora que você for fazer isso, você está numa posição inferior. Não que você seja pior que o banco, não é isso que eu estou dizendo, né? Eu estou dizendo uma posição jurídica inferior. Por quê, Jefferson? Porque o banco está muito mais acostumado a enfrentar ações desse tipo. O banco já tem uma estrutura jurídica preparada para receber esse tipo de ação. O banco tem muito dinheiro, isso aí não vai fazer diferença para ele. Perceba, nesse caso, então, que a relação se dá de uma maneira desnivelada, né? O consumidor, no caso, a gente teve o salário roubado, de ter o salário tirado da conta de uma maneira injusta, a gente está numa situação de vulnerabilidade, tá bom? Uma situação de vulnerabilidade. Isso não se dá só nas relações de consumo, mas principalmente, agora que o exemplo do lado vai ficar interessante, se dá nas relações de trabalho. Mais especificamente, não só nas relações de trabalho, mas na relação de SST, na relação travada, nas relações travadas que tem por base a segurança e saúde do trabalho.
a gente, na maioria esmagadora das vezes, a gente vai verificar que o empregador está numa situação de vulnerabilidade, beleza? Vulnerabilidade. Esse, para mim, é o grande lance desse artigo, é o grande lance dessa live, desse vídeo, tá? Primeiro alerta que eu faço, que eu acho que eu já fiz no início. Vulnerabilidade não é subordinação jurídica presente nos contratos seletistas. Vulnerabilidade é muito maior. Vulnerabilidade é um estado de sujeição fática, é um estado de sujeição econômica. Imagine se há dois ciclos concêntricos, um ciclo dentro do outro. A subordinação estaria dentro da ideia de vulnerabilidade. Vulnerabilidade é muito maior. Vulnerabilidade não está só presente nos contratos seletistas. Vulnerabilidade está presente praticamente em todo tipo de prestação de serviço. Quase em todo tipo de prestação de serviço, a gente vai identificar uma vulnerabilidade, tá bom? E é isso, é um estado de sujeição, é o cara estar abaixo, o cara está desnivelável, o cara ocupar um polo de uma relação baseada no direito fundamental, ocupar um polo mais abaixo, um polo jurídico mais abaixo do que a outra parte. O cara está desprotegido, basicamente é isso. Tá? Então, não é só subordinação. Primeira coisa que se vencer. Tá? Fazendo os devidos créditos, quando trouxe essa ideia para a literatura, para o artigo, que é sobre segurança do trabalho, né? Essa ideia de vulnerabilidade não é nova no Brasil. Nem no direito do trabalho, há vários artigos que trabalham essa ideia de vulnerabilidade no direito do trabalho, mas trabalham no contrato de trabalho com a ideia associada à subordinação. Tá? Eu estou propondo outra coisa maior, é outra coisa bem maior, não só nos contratos seletistas, claro que é o nosso foco principal, mas a vulnerabilidade não é subordinação, é algo bem maior. Né? Então, retomando, quando eu trouxe essa ideia, na realidade não é nova, não saiu da minha cabeça, assim, saiu a adaptação da ideia de vulnerabilidade para as normas, para a ideia de direito de saúde e segurança do trabalho. Né? Saiu essa ideia. Porque ela é aplicada já há bastante tempo, principalmente por obra da professora Cláudia Lima Marques, na doutrina consumerista, né? No direito do consumidor. Ela é utilizada para se definir quem é consumidor e quem é fornecedor, por exemplo, a ideia de vulnerabilidade. Então, o que eu fiz foi ler, né, estudando esses assuntos de direito do consumidor, eu percebi que se a gente fazer as adaptações, a gente pode trazer, sim, essa ideia de vulnerabilidade para as relações de segurança e saúde no trabalho. E é o que eu trouxe aqui no próximo slide, de uma maneira mais didática, né? Na primeira coluna, eu tenho uma forma como a vulnerabilidade se manifesta, né? E na segunda coluna, a sua principal característica. A vulnerabilidade nas relações de saúde e segurança no trabalho, tá bom? Então, pessoal, a vulnerabilidade nas relações de saúde e segurança do trabalho, nas relações de saúde e segurança do trabalho, eu não estou falando apenas de contrato seletista, eu estou falando da relação de saúde e segurança do trabalho. Ela se manifesta de três formas. Ela pode ser técnica ou informacional. Nesse caso, o trabalhador vai se submeter a determinadas condições de trabalho oferecidas pelo empregador porque não possui conhecimento técnico suficiente ou independente sobre a organização dos fatores de produção em si. Exemplo, o empregador aceita determinada medida de proteção coletiva ou EPI como indicado para determinado risco por falta de conhecimento técnico da situação. É o caso, por exemplo, o empregado vai enfrentar uma determinada situação de perigo, né? O empregador diz, vai lá, eu vou te dar essa bota, eu vou te dar essa luva e vou te dar esse óculos. Pode ir, confie. O empregador vai pegar, vamos supor que ele tem um conhecimento jurídico, ele tem uma posição fática perfeita, né? Ele só não tem, nesse caso específico, um conhecimento técnico. Ele vai meter o chapéuzinho, o capacete, botar a bota e a luva e vai. Porque ele acredita que as determinações do empregador estão corretas tecnicamente. Ele acredita que aquele capacete é adequado à proteção do risco naquele ponto específico. Ele não tem conhecimento técnico, ele não tem informação técnica suficiente para discernir, para evitar, para dizer não naquele momento. Entendeu? Ele não tem. Pode ser um cara inteligentíssimo, né? um astronauta, né? Vai agitar um negócio lá na nave espacial. Estou criando um exemplo, tá? Vai fazer um passeio lá fora, vai agitar um propulsor a nitrogênio líquido, sei lá, não tô brincando. Mas o cara é inteligentíssimo, doutor, mas o cara de repente não tem o conhecimento técnico para saber que aquele EPI é inadequado ao risco. Ele não tem. Às vezes o cara vai fazer um serviço, dá uma luva de couro quando ele devia dar uma luva de borracha, ou dá uma bota de couro quando devia dar uma bota de borracha, ou um capacete que não tem proteção, por exemplo, das descargas elétricas, né? Entende? Às vezes o cara coloca e vai porque ele não tem conhecimento, entendeu? Ele está na situação de vulnerabilidade, ele está na situação mais baixa, justamente porque ele não tem conhecimento técnico sobre isso. Bom? Mas a vulnerabilidade também pode ser jurídica. Nesse caso,
ela se dá quando há ausência de conhecimentos jurídicos ou de outros assuntos relacionados com a questão de proteção e saúde nos postos de trabalho, como, por exemplo, administração e gestão de recursos humanos, economia e contabilidade pessoal. O que a gente tem nesse caso? Vamos supor, o empregado desconhece a norma jurídica que lhe confere um determinado direito. Um exemplo tranquilo, o cara está desempregado um tempão, vai, por exemplo, no hospital arrumar um emprego, e aí o entrevistador, não, você está contratado, traga seus documentos, e quando você trouxer seus documentos, você traga esses 50 exames feitos aqui. Os exames serão custeados por você. O empregado, meu Deus, desesperado e pensando que ser uma obrigação dele, né? Ele incorre em uma espécie de erro de proibição, porque ele pensa que a obrigação é dele de custear esses exames, vai pedir dinheiro para a mãe, para o pai, para o avô, para a avó, custeia os exames e leva. Atenção, nesse caso, o empregado está numa situação de vulnerabilidade, porque ele, por exemplo, não tem um conhecimento jurídico de que o custeio dos exames admissionais serão feitos pelo empregador. Perfeito? Deu para sacar? Falta o conhecimento jurídico dele, da norma de segurança e saúde, né, que determina que os exames admissionais seriam obrigações e seriam realizados pelo empregador. Perfeito? E, por fim, a gente tem a sujeição fática, que a sujeição se dá, a mais cruel de todas, né, e a mais comum, é a baseada... Na realidade, elas três se manifestam quase sempre juntas, mas, enfim. A sujeição se dá baseada exclusivamente em uma posição... A sujeição está baseada exclusivamente em uma posição econômica inferior do trabalhador. Ou seja, este se submete às mais variadas situações de respeito às normas de proteção do trabalho, simplesmente porque necessita do trabalho. Precisa do dinheiro, a economia não tem emprego. Vamos supor que o cara tem conhecimento técnico, o cara sabe que aquele EPI não vai funcionar, o cara sabe juridicamente, tem o conhecimento da norma, que é a obrigação do empregador fornecer o EPI adequado. Mas mesmo assim ele vai, porque se ele não for, ele perde emprego, se ele perder emprego, ele perde salário, entendeu? E ele sabe que desempregado ele não vai arrumar outro. Ele se submete a essa condição. Ele está porque justamente ele está numa condição vulnerável, entendeu? Ele está na condição vulnerável. Beleza? Então, essa é a mais comum e a mais cruel. Só repetindo, na realidade, elas se manifestam quase sempre juntas, né? Quase sempre juntas. Mas essa é a básica, é a fática mesmo. O cara está numa situação lascada, né? Tem que aceitar, tem que correr o risco de adoecer, de sofrer um acidente, entendeu? Perfeito? Então, é essa forma que se manifesta a vulnerabilidade nas relações de SST. Tranquilo? Só recapitulando. Vamos para o último slide, mais uns 10 minutinhos no máximo a gente termina, tá bom? Então, recapitulando, do início. As normas de saúde e segurança do trabalho, a norma que determina a adoção de medidas de segurança e saúde no trabalho. É norma de direito fundamental? Sim. É norma de direito fundamental de qual geração? De segunda geração. Ela expressa seus direitos, ela irradia seus efeitos como? De forma diagonal, porque o empregado está na condição de vulnerabilidade. É nesse ponto que a gente chega à conclusão e ao slide final e quase ao fim da nossa live. Tá? Só recapitulando, né? Se é direito fundamental, esse é o argumento levantado, e a gente conclui que sim, ele não pode ser afastado. Então, o direito à redução aos riscos inerentes ao trabalho é uma obrigação do Estado. O Estado tem que legislar sobre isso. Se ele é de segunda dimensão, como a gente já concluiu, além de legislar sobre isso, o Estado deve agir omissivamente, o Estado deve agir positivamente, para que esses direitos sejam efetivamente implementados, né? É dever do Estado criar um mecanismo para que o direito saia do mundo do dever ser e entre no mundo do ser. Saia do papel, saia da norma jurídica, do mundo da norma jurídica e entre no mundo real. Tá bom? Por que tem esse direito? Né? Porque esse direito se manifesta de forma diagonal, ou seja, ele vai irradiar seus efeitos normalmente em uma situação nas quais os trabalhadores estão desnivelados, estão em condições vulneráveis em relação aos seus empregados, em relação aos seus empregadores. E isso por falta de conhecimento técnico, por falta de conhecimento jurídico, ou simplesmente por uma condição fática, por uma condição econômica, né, dependendo daquele emprego, como a gente viu no slide anterior. Tá? Então, é essa a postura que o Estado deve adotar. O Estado deve legislar, o Estado deve criar as normas, mas não só isso, o Estado deve criar mecanismos para a proteção e implementação dessas normas. Quem é o principal mecanismo de implementação dessas normas?
a inspeção do trabalho. E não estou puxando sardinha, não. Eu vou argumentar e a gente vai entender por que a inspeção do trabalho é o principal instrumento, é o principal mecanismo de proteção do trabalho. Pode falar, já se a Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho, eles são menos importantes? Não, mas eles não são o soldado, o primeiro soldado. Eles não estão na linha de frente como a gente está. Por uma questão simples. Vamos lá. A Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é baseada no princípio acho que é o princípio da inércia. Né? A Justiça do Trabalho ela só vai se movimentar se alguém for lá pedir. Né? Se o empregado entrar com reclamação trabalhista, se o MPT entrar com reclamação trabalhista, se o sindicato entrar com reclamação trabalhista. Imagina, por exemplo, no caso de uma situação de grave e iminente risco, se o sindicato pretende interditar uma máquina, parar uma determinada atividade, embargar uma determinada... Enfim, ele pretende assumir uma posição urgente. O sindicato vai ter que contratar um advogado, vai ter que preparar a ação, vai ter que entrar na justiça. Gente, são dias, são horas preciosíssimas para uma situação de grave iminente risco. Vai demorar, né? Isso é a mesma coisa do MPT. O MPT é importantíssimo, mas na frente, no caso de uma situação grave e iminente do que se refere ao sistema, às normas de SST, o MPT também não pode interditar diretamente. Ele vai ter que seguir o mesmo caminho, ele vai ter que procurar a Justiça do Trabalho, vai ter que elaborar peças, vai demorar. Imagina, por exemplo, que um procurador do trabalho vai fazer uma determinada inspeção, tem um conhecimento, porque ele tem um conhecimento de saúde e segurança excepcional, vá acompanhado dos analistas que compõem o MPT e vá num determinado posto de trabalho e verifique a necessidade de interdição. O que acontece nesse caso? Ele vai ele pode ali naquele momento determinar a interdição da máquina ou embargar determinado... Enfim, ele pode determinar a paralisação da atividade? Não, ele vai ter que recorrer ao judiciário e é o judiciário que vai ter que se manifestar determinando a interdição ou paralisação daquela atividade. Entende? E isso a Inspeção do Trabalho tem, porque a Inspeção do Trabalho é um órgão integrante da administração direta, desculpe, e por isso herda da administração direta os atributos nos seus atos, os atributos próprios dos atos administrativos. Né? Os atos da Inspeção do Trabalho, como soldado primeiro, são muito mais sérios nesse ponto. O auditor, no caso, desse caso de uma máquina perigosa, determinada fábrica, poderia determinar a interdição imediata. Né? Porque o ato administrativo goza de presunção de legalidade, de presunção de veracidade, de auto-executoriedade, de imperatividade, entende? Ele não precisa recorrer ao judiciário, porque essa característica só estão nos atos administrativos, só estão nos atos da administração pública, entende? Da administração pública enquanto executor de políticas públicas, executor não só de políticas públicas, né, mas executor de serviços públicos, de uma maneira geral, entende? Então, a Inspeção do Trabalho, além de ser mais rápida, além de ter instrumentos mais ágeis, isso atenção, eu estou falando das questões de segurança ao trabalho. Né? A gente pode agir muito mais rápido, né? E de uma forma ainda muito mais barata, entendeu? Então é isso, gente. É só isso que eu quero falar. A ideia do artigo, a ideia do vídeo é justamente essa. Só para finalizar, se os direitos à segurança e saúde no trabalho são fundamentais, então eles têm que ser cumpridos. Mas, como eles são de segunda geração, não basta o Estado legislar. O Estado tem que criar mecanismos, além de legislar, ele tem que criar as normas e criar mecanismos que façam a sociedade cumprir aquelas normas, que tornem reais aquelas normas. Então, por fim, no caso, então, o Estado, enquanto administração, criou a Inspeção do Trabalho. Então, a Inspeção do Trabalho tem sua razão ontológica de existir num direito fundamental, que é o direito de garantir a implementação de saúde e segurança do trabalho. Então, não pode, de veras, ser afastado. A Inspeção do Trabalho é inafastável, entende? Essa é a ideia de tudo. Essa é a ideia de se atribuir ao direito à segurança e saúde do trabalho o status de direito fundamental. Tá? Só existe razão de ser de se atribuir a Inspeção do Trabalho, essa ideia, no momento que se considera que há mecanismo para se garantir a implementação dela. E, no caso, como eu já expliquei, é a Inspeção do Trabalho. Tá bom? Aí pode argumentar também, se você argumentar, Jefferson, tem os técnicos de segurança, tem os engenheiros do trabalho, os engenheiros de segurança, os mestres do trabalho, os SESM, e tal. Tem. Mas, em última análise, se a gente for parar eles, os excelentes trabalhos que eles fazem, mas, em última análise, eles também estão em condição de vulnerabilidade, porque eles também são empregados, entende? Então, assim, no frigir dos ovos, eles vão, em algum momento, ou pelo menos podem ser submetidos
a situações de vulnerabilidade que tolham sua liberdade na hora de implementar as normas de SST. Entendeu? Então, esse é o papel da inspeção do trabalho, esse é o fundamento ontológico, garantir o respeito a um direito fundamental dos empregados. Então, por isso é inafastável essencial a ordem jurídica constitucional do Brasil. Certo, pessoal? Muito obrigado pela paciência. Eu sei que o tema é meio chato, eu falo bastante rápido, às vezes eu sou um tom professoral, desculpa aí qualquer mal, deixa eu tirar aqui logo, qualquer mal entendido. Matheus, quiser vir voltando, tá voltando aí. Como é que eu tiro aqui, Matheus? Estou de volta, meu amigo. Bora lá. Deixa eu entrar aqui, peraí. Aqui, stop share. Pronto. Queria te agradecer aí pela exposição. No meio da palestra, eu tive que ir ali pegar meu livro de matemática antigo, de trigonometria, para começar a entender aí o que tu estava falando. Diagonal, horizontal, vertical. Eu pensei que tu ia dizer que tinha dormido no meio da palestra, mas tudo bem. Eu estava aqui escutando a palestra com o livro de matemática do lado. Ah, bom, cara. Obrigado, Matheus, pela oportunidade, os colegas aí que tiveram paciência de ouvir, tá? E estamos à disposição aí. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode chamar. A gente está aí, tá bom? Estou vendo que a gente inaugurou o nosso quadro Plantão Acadêmico de uma maneira muito boa, excelente. Muitas discussões no chat aí a respeito do tema, o pessoal estava comentando, certo? Mas minha cabeça começou a doer quando eu comecei a ler os comentários, então, com mais calma depois eu vou verificar aí essas discussões mais filosóficas e profundas aí da inspeção do trabalho. De qualquer maneira, agradecemos aí a sua participação. Eu queria deixar o aviso aqui para os inscritos do canal, que daqui para frente nós vamos também ter um quadro. Esse quadro Plantão Acadêmico vai continuar, então, vez ou outra, a gente vai trazer um especialista, um mestre, um doutor, para falar sobre algum tema mais específico das relações de trabalho, certo? Sejam temas polêmicos, sejam temas que não são tratados comumente no nosso dia a dia, e aí a gente está querendo inovar, trazendo essas abordagens diferentes, mais completas, um pouco mais profundas e densas aí, para a gente ter uma reflexão melhor do que está acontecendo à nossa volta e às vezes a gente não percebe. Ok? No mais, agradecendo, relembrando aí que vocês repassem esse vídeo para todo mundo, certo? Aquelas pessoas que têm interesse no assunto, certo? E para que elas se inscrevam e não percam os próximos vídeos do nosso quadro Plantão Acadêmico, tá ok? No mais, fica a dica aí, para quem não está ligado ainda, fique em casa, esperamos aqui vocês novamente amanhã com a nossa palestra da nossa colega Flávia Lorena sobre SST, certo? Os decretos federais, municipais, estaduais e a repercussão disso nas atividades econômicas e nas atividades essenciais, nesse nosso período aí de calamidade pública. Vamos ficando por aqui, pessoal. Um abraço e tudo de bom. Tchau, tchau.